Atualiza para quem nunca ouviu falar no Spinoza, de uma forma resumida, ele nasceu, quando ele morreu, aonde foi e o que estava, grosso modo, acontecendo na sociedade. Então, Spinoza é um filósofo da aurora da modernidade. Ele nasce em 1632, né? Ele é filho de portugueses, pai e mãe, né? Miguel é o nome do pai dele. A família dele, os ancestrais dele, vêm da Espanha, né? Mais ou menos 1492, essa família Spinoza sai da Espanha porque eles perdem a proteção dos reis. Eles são judeus, Spinoza era judeu, eles são judeus, eles perdem a proteção dos reis. Fernando e eles Isabel? fogem. Será que era Fernando Isabel? Não sei, não sei. Se essa época eram os reis da Espanha, Fernando e Isabel, os reis católicos, não sei. Tudo bem. Eles perdem a proteção e eles migram, e migram errado. Eles migram para Portugal. Ora, se eles estavam com problema, se eles tinham problema com intolerância religiosa, qualquer lugar na Península Ibérica não era muito bom. Então, eles permanecem um tempo em Portugal, os pais de Spinoza são portugueses, e aí eles migram para a França, vão morar em Nantes. O problema era de intolerância religiosa? O problema era de intolerância religiosa. Eles eram o quê? Sob o ponto de vista religioso? Eles eram judeus. Sim. Eram judeus. Rapaz, nessa época aí, ou um pouco depois, estamos falando de 1492, de 1500 e pouco, século XVI, vários judeus tiveram que se converter ao cristianismo, eram os cristãos novos, para não irem para a fogueira, e vários deles vieram para o Recife, no Brasil. Mas beleza, são parentes. Isso era o nome que se dá a isso são os marrones. Eles vão para Nantes, na França, a família de Spinoza, né, os pais de Spinoza já estão vivos nesse momento, moram na França por 20 anos, né, até que também com o mesmo problema de intolerância religiosa, e a França é um ponto muito... é um local muito complicado para isso, né? Basta lembrar da revogação do Edito de Nantes, né, por Luís XIV e tudo mais. Então, o avô de Spinoza conduz a família toda para Amsterdã. A ideia é do avô de Spinoza. Em Amsterdã nasce Spinoza, né, num bairro de judeus, né, Bem, ele está ali numa situação de relativa tolerância, né? Os Países Baixos, eles são mais calmos, mas apenas mais calmos. Então, Spinoza nasceu em 32, quando ele tem 24 anos, ou seja, 1656, ele é excomungado. Ele é expulso da comunidade judaica, né, pelas suas ideias. Não bastando isso, os calvinistas, na Holanda, quase 20 anos depois, querem banir a obra de Spinoza, o Tratado Teológico Político, que é uma obra dele, que ele edita anonimamente, né, em Hamburgo, na Alemanha, todos escondidos, mas todo mundo sabia que era dele. Foi proibido na Alemanha, né, e depois os calvinistas conseguem a proibição lá. O pensamento de Spinoza é um pensamento onde Deus é a natureza, né, toda. Então, é um pensamento imanentista, ou seja, tudo está contido nas coisas. Não existe uma transcendência como um mundo das ideias ou um Deus que é um ser lá em cima, de barba e tal. Não. Tudo, de certa forma, é Deus para Spinoza. Isso é difícil explicar. O que feriu... Assim, rapidamente. Eu acho até interessante. Já conversei com vários, né? Talvez eu até cometa o erro de já classificar como panteísta. Uma hora eu vou bater um papo com você sobre isso, para não atrapalhar a linha, a espinha dorsal. Mas então, o fato dele, entre aspas, ir de encontro a um Yahvé, a um Deus único, ao monoteísmo, é que provocou, então, a excomunhão dele, tanto por parte do judaísmo como do cristianismo. Pois é, assim, a publicação dele, o Tratado Teológico Político, sim, a resposta é sim,
para a primeira parte, né? O pensamento dele é um pensamento muito incômodo para aquele momento. Para você ter ideia, ser chamado de espinosista até o século XIX é comprometedor. É quase um palavrão. Por quê? O que acontece, Deodato? Por mais que você tenha Países Baixos relativamente tolerantes, por um exemplo, não havia nenhuma tolerância a um ateu. Uhum. E ele foi acusado de ser ateu. Quando ele diz que Deus é toda a natureza, a acusação é: esse homem é ateu. Sim. A primeira vez que você tem alguém falando em prol do ateu, um ateu virtuoso, o que é um ateu virtuoso? Isso é Pierre Bayle. Pierre Bayle é um francês que vai publicar um livro já na segunda metade do século XVII. Spinoza ainda é vivo, ainda está vivo. Mas é a primeira vez que você vê alguém falando assim: olha, pode ser que o ateu não seja uma má pessoa. Olha só a questão, né? Estou aqui contextualizando para você que o cenário não é fácil. Só para te dar uma ilustração. John Locke, um filósofo que nasceu no mesmo ano de Spinoza, 1632, e viveu muito. Spinoza viveu pouco, né? Ele falece com 44 anos de tuberculose, pobre, né? John Locke não. John Locke viveu bastante. John Locke escreve um livro chamado Carta sobre a Tolerância. Não aos ateus. Aos ateus, não. Então, Spinoza tem muito problema. Ele é banido, ele tem que sair da cidade, ele não pode negociar com ninguém. Ele morreu Ele é banido da Amsterdã. Onde ele morreu? Eu acho que foi Haia. Ele nunca saiu da Holanda, né? Ele foi andando por várias cidades e a última foi Haia. Ele foi brilhante, hein? Ele foi brilhante, é uma pena que ele viveu pouco. A gente tem apenas 2 obras completas dele, né? 2 obras que foram publicadas por ele em vida, e uma obra, a obra mais importante foi completa sim, mas não foi publicada por ele, que foi a Ética. A Ética é a obra central do pensamento de Spinoza, né? É basilar de todo o pensamento dele. Aí, cuidado, se você me disser, Irã, se você me perguntar, Irã, você recomenda, então, alguém que não conhece Spinoza comprar a Ética de Spinoza na livraria mais próxima e ir para casa feliz porque agora vai entender Spinoza? Não faça isso. Não vai dar certo, porque é uma obra muito difícil de se ler, que a gente recomenda que não se leia a partir do começo dela, mas a partir de um determinado outro ponto. Então, é uma obra difícil, é uma obra complicada, né? Mas é a obra central do pensamento dele. Ok.